Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre patologias da orelha interna. Já vimos as da orelha externa e da orelha média, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alterações cocleares e do nervo auditivo, tá? Que é o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano. O que a gente espera de vocês nessa aula, né? Então, que vocês sejam capazes de identificar as principais etiologias dessas perdas auditivas, né, que são sensoriais no adulto e na criança, entender o mecanismo fisiopatológico, né, de acometimento da orelha interna em cada patologia que a gente vai conversar, reconhecer a apresentação clínica, né, das principais perdas, então como que esse paciente vai se apresentar, qual é a queixa, o que eu vou achar na otoscopia, no exame físico complementar ou nos exames adicionais que eu posso fazer para o diagnóstico. E, no fim, que a gente seja capaz, né, que vocês sejam capazes de orientar os pacientes quanto aos cuidados com a saúde auditiva, as opções de tratamento, tá certo? Que a gente possa aí estar acompanhando esses pacientes. Então, vamos falar primeiro de perdas auditivas na infância, e a gente vai começar falando aqui do período pré-natal, ou seja, antes da criança nascer, ela pode ter exposição a fatores que levam à perda auditiva, tá? Por quê? Porque uma mãe, durante o período gestacional, ela está exposta aí a diversos agentes etiológicos, e daí a importância de um pré-natal adequado, né, gente? A gente sabe que no pré-natal, a cada trimestre, as gestantes fazem esses exames sorológicos de triagem para ver se tem toxoplasmose, rubéola, hepatite, sífilis, né? HIV e outras aí, que a gente sabe que são fatores que podem levar à perda auditiva na criança que ainda está lá no ventre materno, tá? Então, tem esse método mnemônico, que a gente chama de TORCS, que engloba aí a maioria dos fatores etiológicos, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, hepatite e sífilis, e tem outras causas genéticas, Zika, Covid, né, hoje em dia, que podem levar a uma lesão de célula ciliada, ou seja, coclear, ou até acometimento neurológico, certo? Do nervo ou do encéfalo propriamente dito. O citomegalovírus, gente, que é esse CMV que eu coloquei aí, dentre essas etiologias, ela é a mais comum acometendo crianças com surdez, tá? Em torno de 10% dos pacientes cujas mães foram contaminadas pelo citomegalovírus, 10% dessas crianças vão desenvolver surdez. São crianças que às vezes não nascem com surdez, mas vão perder a audição ao longo dos primeiros 5 anos. E aí a gente acompanha essas crianças com Bera, que é um exame que a gente discutiu aí, e até os 5 anos a gente vai fazer Bera nessas crianças, tá? Mas todas essas, como que eu citei aqui, podem causar lesão, tá certo? Da nossa cóclea ou do nosso nervo auditivo, e acabam que podem levar à perda auditiva nessas crianças. O período perinatal, ou seja, a criança não teve nada no pré-natal, foi um pré-natal bem feito, as sorologias foram acompanhadas, todas negativas ou tratadas durante a gestação, a criança nasceu bem. O período perinatal, gente, é aquele período logo que a criança nasce, né? Então, tem alguns fatores, como, por exemplo, o sofrimento fetal. Então, se é um parto complicado, um parto prolongado, a criança faz uma hipoxemia, né? Tem um sofrimento fetal importante, isso pode gerar uma deficiência auditiva. É como, né? Aqui no nosso órgão de corte, gente, que a gente já viu, né? Que fica dentro da nossa cóclea, aqui na escala média, a gente tem a estria vascular aqui na lateral, né, dessa rampa média, que é a responsável pela nutrição e oxigenação dessas células ciliadas. Se é uma criança que passou por uma hipóxia importante e essa estria vascular sofreu prejuízo durante esse período, essas células podem ter ficado prejudicadas e essa criança acabou passando aí por um processo de diminuição da atividade celular e isso pode acabar gerando surdez, tá? O kerníctero, gente, é outro tipo de alteração perinatal. O que é o kerníctero? O kerníctero, gente, principalmente nas crianças que têm aquela incompatibilidade de fator RH entre criança e mãe, né? A mãe é RH negativa, a criança é RH positiva, que acabam desenvolvendo um aumento de bilirrubina. E aí o kerníctero, o que é, gente? A impregnação da bilirrubina no sistema nervoso central.
tá? Então, o kernícteros, essa bilirrubina, ela vai impregnar o sistema neurológico, né, o sistema nervoso, e vai ter uma disfunção, ou seja, toda a condução neurológica da audição no oitavo par ou no encéfalo, gente, no córtex auditivo, vai estar prejudicada. E aí acaba que essa criança tem também uma disacusia, tá? E no período pós-natal, então a criança na gestação foi tudo bem, nasceu bem, né? E tá no processo de desenvolvimento, na infância ainda, se a criança tem meningite, gente, isso no adulto também, tá? Mas a gente tá falando de crianças aqui, qualquer meningite, né, ou processo infeccioso do sistema nervoso central pode acabar levando à entrada de patógenos na orelha interna e essa infecção acabar cometendo também a nossa cóclea, tá certo? Lembra que dentro da cóclea corre endolinfa e perilinfa, esses patógenos podem migrar, né, através dessas membranas lá para dentro da nossa orelha interna e acabar gerando um quadro de perda auditiva. Focando um pouco em adulto, gente. Hoje em dia, né, em consultório, ambulatório que a gente atende, dificilmente a gente atender pacientes na faixa aí dos 50 anos para frente que não tenham uma comorbidade. Então, estamos falando aqui de diabetes ou disfunção glicêmica, hipotiroidismo, dislipidemia, né? Virou aí um problema de saúde mundial, né? Dificilmente as pessoas não têm alguma alteração metabólica. E o que a alteração metabólica pode trazer de perda auditiva, né? Vamos falar primeiro do diabetes mellitus, né, gente? O que acontece no paciente que tem alteração no metabolismo do açúcar, tá certo? Esses pacientes, eles passam por um processo de microangiopatia, tá? Não só na cóclea, né? Aí no organismo como um todo. Mas na cóclea, essa microangiopatia vai acometer a estria vascular, que eu falei para vocês a respeito do período de sofrimento fetal também. Então, essa estria vascular aqui, gente, uma vez que ela está no processo de hipóxia, as células ciliadas do órgão de corte estão sofrendo hipóxia, tá? Então, aí eu vou ter disfunção celular e eu posso ter morte celular, tá? Então, uma vez que eu tenho morte celular, gente, eu não recupero essa audição. Lembra, minhas células ciliadas são células do sistema nervoso central. Perdi a função, já era, não volta, tá? Agora, se é uma disfunção glicêmica leve, né? O paciente ainda está no processo inicial, essa hipóxia gerou só uma disfunção leve, uma diminuição leve da atividade celular, eu consigo, controlando essa glicemia do paciente, dar uma melhorada, tá? Mas isso a longo prazo, gente, conforme mais o paciente tem o problema, mais maltratado ele fica, pior vai ser, e aí a chance de recuperar essa audição é realmente muito baixa ou zero, tá? Outro mecanismo fisiopatológico que ocorre no diabetes, gente, as células ciliadas, elas vão ter morte, então diminuição do número de células, por conta das alterações osmolares que ocorrem nesses pacientes com diabetes, tá? Então, essa diferença de osmolaridade que a gente conversou a respeito da diferença na endolinfa e na perilinfa, que é importante para a atividade celular ali dentro do nosso órgão de corte, gente, no paciente diabético, essa osmolaridade fica alterada. E esse fluxo de íons que ocorre dentro dessas células vai ser alterado e aí acaba que eles ficam prejudicados em função e às vezes até morte celular. Outra coisa é que nessa alteração do metabolismo, gente, ocorre um acúmulo de sorbitol, tá? E aí esse sorbitol também é tóxico para células. E aí acaba que leva à morte celular aumentada nesses pacientes com disfunção do metabolismo da glicose. Outro problema, outro mecanismo fisiopatológico, gente, é a própria neuropatia, né? Assim como ocorre uma neuropatia no organismo como um todo do paciente diabético, a mesma coisa no oitavo par craniano, tá? Esses pacientes vão ter uma neuropatia e aí a condução do estímulo auditivo nesse nervo vai estar prejudicada, não vai estar funcionando adequadamente, ele vai ter perda de audição. Quando a gente fala de causa metabólica, gente, aí não só
o diabetes, mas também o hipotiroidismo, como tem aqui nesse slide, e as dislipidemias, eles têm uma apresentação típica no nosso audiograma. Então, quando a gente faz uma audiometria num paciente que tem disfunção metabólica, vocês veem o audiograma que eu coloquei aqui, né? Lembrando que aqui é o volume, né? Então, classificado em decibéis, e aqui as frequências. Então, frequências mais graves, sons mais grossos, frequências mais agudas. Vejam que nesse audiograma, gente, eu tenho uma perda em graves, né? Aqui em 40 decibéis, mais ou menos, e uma perda em agudos, tá certo? Então, tenho uma perda nos extremos, o que forma essa curva, né, que a gente chama do formato em U invertido, então como se fosse um U de ponta cabeça, então com perda nos extremos de graves e agudos. E esse formato em U invertido, gente, ele se forma logo no início das alterações metabólicas. Então, às vezes o paciente nem sabe que tem alteração metabólica. Se eu faço uma audiometria num paciente que eu vejo isso daqui, eu já vou pedir exame de triagem metabólica, porque provavelmente ele vai vir com alguma alteração, ou do açúcar, ou dos hormônios tiroidianos, ou das gorduras no organismo, tá? Então, esse quadro audiométrico é típico e nos faz pensar no paciente com alteração metabólica, tá certo? Vamos falar sobre hipotiroidismo, então, gente. O hipotiroidismo é a segunda causa metabólica de perda auditiva, então, os pacientes com redução da produção de energia celular como um todo, né? O que ocorre no hipotiroidismo, a gente sabe que tem uma diminuição aí das atividades celulares, e isso vai fazer, gente, com que também ocorra uma hipóxia na estria vascular e ali dentro do órgão de corte. Então, também tem um mecanismo de hipóxia associado ao hipotiroidismo. E além disso, gente, eu vou ter alteração nas sínteses proteicas, tá certo? E aí, quais proteínas que vão fazer o paciente ter perda auditiva, né? Aquelas proteínas que estão ligadas aos axônios, né? Aos nervos, então as mielinas, os lipídios, que são importantes para o sistema nervoso central. Isso vai gerar o que a gente chama de alteração retrococlear, ou seja, da cóclea para trás, né? E no sistema nervoso central, tá certo? Então, essa alteração de síntese proteica faz com que eu tenha uma diminuição da condução aí nos estímulos neurológicos da audição. Com relação às dislipidemias, gente, o que acontece? Então, se eu tenho um aumento de gorduras circulando, né, nos meus vasos, eu provavelmente vou ter uma diminuição da irrigação, né? O vaso vai estar mais obstruído, perdão, o sangue vai estar mais viscoso, né? E aí esse fluxo sanguíneo vai estar reduzido. Lembrando, gente, que a artéria labiríntica, que é a artéria que vai irrigar toda a nossa orelha interna, como eu mostrei para vocês lá na aula de anatomia, é um vaso terminal, né? Eu não tenho vasos colaterais que conseguem suprir essa região da artéria labiríntica. Então, uma vez que eu tenho diminuição de fluxo, essa região vai ficar bastante acometida e com dificuldade de atividade, por conta, então, da alteração dessas gorduras aí aumentadas na nossa circulação, tá? Sobre os exames, gente, no hipotiroidismo, a gente costuma pedir de exame o T4 livre e o TSH, tá? Tem muita gente que pede só o TSH, mas o que acontece? Como eu falei para vocês, às vezes a gente pega uma audiometria dessa, com um invertido, e o paciente ainda não tem muita alteração. Então, se eu peço só o TSH, às vezes tem casos que a gente deixa passar por causa de hipotiroidismo subclínico, tá? Então, o TSH tá normal, mas o T4 livre já tá aumentado, né? E aí é um quadro mais inicial mesmo. Então, nós, para triagem, nós pedimos TSH e T4 livre, tá certo? Nas dislipidemias, pedimos o lipidograma completo, né? Colesterol total, frações, triglicerídeos. E no metabolismo do açúcar, gente, no caso do suspeita de paciente com diabetes, nós pedimos curva glicêmica e insulinêmica, tá? Porque às vezes a glicemia de jejum do paciente não está alterada, mas ele já tem outras alterações. Então a gente pede curva glicêmica de 3 a 5 horas de medida e a relação da insulina com a glicose, tá? Porque às vezes esse paciente não tem alteração de glicemia,
mas ele já está tendo alteração no metabolismo e na produção de insulina, tá certo? Então, esses são os exames que a gente pede para avaliar esses pacientes. E aí a gente tem outras causas, né, que podem gerar alteração, né, na orelha interna, causas vasculares, como eu falei aí da dislipidemia, não deixa de ser uma causa vascular também, mas temos pacientes com hipertensão, então alteração de pressão, mudando o fluxo sanguíneo dentro dos vasos, arritmias, então fluxos irregulares ou até formação de trombos que podem levar à obstrução desses vasos, tá? E o enrijecimento das paredes dos vasos, que podem também ocasionar uma alteração na circulação. Outras infecções ou processos inflamatórios, como doenças virais e bacterianas, na orelha média, no sistema nervoso central, que podem acometer a cóclea e acabar gerando perda auditiva, tá? E tem ainda, gente, medicações, né, que a gente chama de ototóxicas. Então, a ototoxicidade são medicamentos que, uma vez em contato com essas células ciliadas, geram morte ou disfunção celular, como alguns antibióticos, e aí principalmente os aminoglicosídeos, que são comuns na maternidade, né, os recém-nascidos que ficam internados, que nascem aí com alguma disfunção importante, que acabam indo para a UTI. Praticamente 100% deles usam aminoglicosídeos e isso aumenta o risco de perda auditiva, tá? Então, a gentamicina principalmente, então esses pacientes que ficam internados, eles têm um risco aumentado e com isso a gente vai ter que fazer um segmento, fazer um acompanhamento com bera, né, durante um período para essas crianças. Também alguns diuréticos podem favorecer a perda de audição e a cisplatina, que é uma medicação oncológica bastante utilizada aí no câncer de mama, que também pode gerar lesão de célula ciliada e acabar levando à perda de audição. Com relação às patologias metabólicas, era isso, tá? A gente vai mudar um pouquinho agora de tema, a gente continua falando de alteração de orelha interna, mas a gente vai falar agora de traumas sonoros, tá? O que é o trauma sonoro? A gente divide ele em traumas prolongados, que é o que a gente chama de PAIR, perda auditiva induzida por ruído, tá? São pessoas que normalmente ficam expostas por um tempo prolongado a um ruído aumentado. Então, o que a gente considera um ruído aumentado e quanto tempo, né? 80 decibéis, nível de audição, durante 8 horas é considerado o limite do aceitável. Então, se o paciente está em 80 decibéis, ele não pode ficar mais do que 8 horas, tá? E aqui, gente, normalmente a gente está falando de trabalhadores de ambientes ruidosos, né? Seja fábricas, pedreiros que trabalham com barulho, né? Caminhoneiro, que às vezes trabalha em um ambiente mais ruidoso, né? É um tipo de perda auditiva. Se vocês olharem aqui no gráfico audiométrico, a gente tem bolinha ao lado direito, xizinho ao lado esquerdo, né? É uma curva que se sobrepõe, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo estão simétricos, tá certo? Por quê? Porque é uma perda auditiva bilateral e simétrica. Se o paciente está num ambiente ruidoso como um todo, não tem por que ele ter uma simetria de uma orelha com a outra, né? Então, as duas orelhas vão ter perdas e são perdas parecidas de um lado com o outro, tá certo? É o que a gente vê aqui nesse gráfico. O tipo de perda que a gente vai ver é neurosensorial, porque o que acontece, gente? O ruído vai gerar morte celular dessas células ciliadas, tá? É uma agressão às células, e aí isso vai fazer com que elas morram. E graficamente, gente, a gente vai ver esse entalhe aqui em torno da frequência de 4.000 kHz no início, tá certo? Que a gente chama de entalhe por ruído. Então, se eu pego um paciente com esse entalhe e eu vejo, assim, na história clínica que é um paciente exposto a ruído, eu já associo a principal etiologia dessa perda à exposição a ruído, tá certo? Conforme o tempo vai passando, gente, se esse paciente se mantém num ambiente ruidoso, essa perda vai progredindo, tá certo? Então, ela começou aqui com esse entalhe em torno de 4.000, mas daqui a pouco isso aqui já baixou, em 3.000 já baixou, em 8.000 já baixou e começa a baixar para as frequências mais baixas, tá?
Então, no caso da exposição ao ruído, o que eu tenho que orientar para o meu paciente é que ele saia do ambiente ruidoso. Claro que assim, a grande maioria dos pacientes não vai querer trocar de emprego ou não tem condições de trocar de emprego. Mas o que a gente tem que orientar é que ele está exposto a um fator de piora dessa audição, né? Quanto mais ele se expor, mais ele vai perder a audição. Orientar os mecanismos de proteção, que são os EPIs, né, específicos aí para audição, então protetores auriculares, abafadores, tempo de trabalho, não passar desse tempo aí máximo que se sugere, e se ele puder mudar de emprego para um ambiente não ruidoso, melhor, tá certo? Nesses pacientes, gente, às vezes o primeiro sintoma que o paciente vai trazer é o zumbido, tá? Por quê? Porque ocorre uma perda numa frequência aguda, que às vezes não é uma frequência que a gente usa tanto para fala, então ele ainda não se incomoda com a perda auditiva, mas o zumbido já é uma coisa que está atrapalhando. Então, muitas vezes esse paciente vai chegar no consultório com queixa de zumbido, certo? E aí, quando a gente faz a audiometria, que a gente identifica essa alteração. Então, aqui, a PAIR, né, a perda auditiva induzida por ruído, é essa imagem que aparece na audiometria. Quando a gente fala de trauma sonoro, um período mais curto, né, que a gente chama de trauma acústico, então é um ruído único ao qual o paciente foi exposto, mas de uma intensidade muito mais forte, tá certo? Então, por exemplo, explosões, disparo de arma de fogo, fogos de artifício, algum ruído mais intenso num único episódio. Normalmente esse paciente tem muito claro assim qual foi o ruído que gerou a lesão, né? Então, eu fui no jogo de futebol, estouraram um rojão na minha orelha direita, e aí eu parei de escutar. Então, o paciente tem isso muito nítido. E aqui, gente, eu não preciso ter aquele quadro bilateral simétrico, né? Vai depender aí do mecanismo que gerou a lesão, tá certo? Então, aqui nessa audiometria, por exemplo, se eu tô vendo bolinhas, é porque eu tô vendo a orelha direita, tá certo? Então, eu vejo lá só um entalhe aqui em 6.000, uma perda um pouco mais leve, né, em 4.000, e em 2.000 ainda estou dentro da normalidade. Então, eu tenho uma perda aqui em 4 e 6.000 Hz, que provavelmente foi causada aí por um trauma acústico. O que acontece, gente? É uma onda mecânica tão intensa que aquele mecanismo de proteção do reflexo acústico, que tem a contração do estribo, não consegue defender dessa onda mecânica. Então, a onda mecânica entra para dentro da janela oval e essa onda mecânica lesa as células da orelha interna, tá certo? Além disso, gente, eu posso ter associação com lesões de orelha média, tá? Dependendo do mecanismo de trauma, essa onda mecânica do som pode gerar ruptura de membrana timpânica, desarticulação da cadeia ossicular, até distúrbio vestibular por conta dessa onda mecânica. Então, além da alteração na orelha interna, eu posso ver também alteração na orelha média, tá? Normalmente esse paciente vai sentir uma perda imediata, né, logo após o evento, e que vai permanecer após essa exposição. Normalmente, gente, é uma perda irreversível, tá? Não vai voltar, explodiu o rojão lá, tô com uma sensação horrível. Vai voltar, doutora? Provavelmente não, tá? Porque é um mecanismo de lesão lá das células ciliadas e não volta, tá certo? E como eu falei, pode ou não ser bilateral, dependendo aí do mecanismo que ocorreu o trauma. Falando um pouquinho agora de lesão, gente, tumor, né? A gente vai falar a respeito desse principal tumor aqui, que é o chivanoma vestibular. Ele é um tumor benigno, né, que se origina das células da bainha de Chivan, dos nervos vestibulares. Então, ele é um tumor neuroendócrino, tá certo? Da bainha de Chivan. E ele tem um crescimento muito lento, até ele dar sintoma neurológico, a gente demora, tá certo? Se vocês olharem aqui na imagem, ó, essa imagem de realce branco, é onde ocorre a formação desse chivanoma. Então, até ele comprimir sistema nervoso central, gente, aqui na região de ponte, bulbo, demora. Aqui também, encéfalo, demora. Mas como ele está nessa região do conduto auditivo interno, gente,
que é um lugar estreito, ele começa a se manifestar com sintoma auditivo, tá? Então, ele pode produzir uma perda auditiva tanto súbita quanto progressiva. Na grande maioria dos casos, ela é progressiva, mas em torno de 10% dos pacientes ela se manifesta como uma surdez súbita, tá? E eu vou sempre suspeitar de chivanoma, gente, então obrigatoriamente eu vou ter que excluir essa lesão neoplásica em todos os pacientes que tiverem ou queixa assimétrica ou achado de exame assimétrico. Então, se chegar um paciente para mim no consultório com queixa de hipoacusia unilateral ou zumbido unilateral, eu tenho que investigar obrigatoriamente a ocorrência do chivanoma, seja por ressonância, que é o exame padrão ouro, tá certo? A partir de 2 milímetros de tumor, ela já é capaz de detectar, seja por BERA, tá certo? Que é o potencial evocado de tronco, que vai avaliar o sistema auditivo ao longo de todo o nervo vestibulo-coclear até chegar lá no córtex auditivo. Então, ou por BERA ou por ressonância, esse paciente vai ter que ser investigado para excluir a ocorrência do neurinoma, tá certo? Na audiometria, a gente não tem um achado padrão, tá? O que tem? Assimetria. Então, eu tenho assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, lembra que vermelho é o lado direito e esquerdo é o lado azul. Então, a gente tem uma perda só do lado esquerdo, tá certo? Desde 2.000 Hz até 8.000 Hz, com uma perda aqui moderada, até aqui já tem severa, né? E o lado direito está lá, normal, lá em 25 decibéis. Então, perda unilateral, gente, obrigatoriamente eu vou fazer exame para excluir a ocorrência desse tumor, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Meniere, né, gente? A doença de Meniere é uma doença que vocês viram lá na aula com a professora Aline. Por quê? Porque ela é uma doença que acomete também o nosso labirinto, né? Então, a parte do nosso equilíbrio, de tontura. Então, isso acaba dando alteração não só auditiva, mas também do equilíbrio. Então, a professora Aline já deve ter falado com vocês a respeito da doença de Meniere. O que é a doença de Meniere? É um acúmulo da endolinfa que circula lá no na nossa cóclea, né? Então, no duto coclear, ou rampa média, eu tenho endolinfa circulando, e aí eu começo a ter um excesso de endolinfa, não se sabe se por excesso na produção, diminuição da reabsorção dessa endolinfa, eu sei que ela fica acumulada nessa rampa média, e essa distensão progressiva que ocorre no duto coclear, a gente começa a dar disfunção dessas células e o paciente começa a queixar de hipoacusia. Então, eu começo a ter uma deterioração gradual da audição, tá certo? E geralmente é um lado só que o paciente é acometido, tá? Dificilmente a doença de Meniere vai acometer os pacientes nas duas orelhas, tá? 90% dos casos é unilateral, minoria deles que acaba acometendo as duas orelhas. E o sistema vestibular, de maneira geral, começa a ter uma hiporreatividade. Então, o paciente que também vai desenvolver tontura, e se eu fizer os testes, né, vai dar uma disfunção do lado acometido, tá? Lembrando que essa patologia, gente, clinicamente, o paciente ele vai ter algumas queixas específicas, né? Então, é um paciente que tem queixa do tipo flutuante. O que é isso? É um paciente que vai referir pra gente que ele tem períodos de melhora e períodos de piora. Então, ele tem isso nítido. Doutor, às vezes eu tô escutando tão bem e às vezes piora tanto a minha audição, ou às vezes eu fico com muita tontura e às vezes essa tontura passa. Então, a gente chama de flutuação. Então, às vezes ele ouve, às vezes ele não ouve, às vezes fica tonto, às vezes não fica tonto. Isso é tipo da doença de Meniere, tá, gente? Além disso, quais são as queixas principais que esse paciente vai trazer que a gente vai pensar em doença de Meniere, né? É um paciente que tem vertigem, normalmente uma vertigem que dura horas, tá? Então, tem um período longo de duração, então ele fica com mal-estar durante algumas horas, não é uma tontura breve, não é uma tontura curta, né? E além disso, ele vai referir hipoacusia, zumbido e plenitude auricular, tá? Então, plenitude que é aquela sensação do ouvido abafado, né?
hipoacusia e o zumbido. Então, é um paciente que, com todos esses achados e essa flutuação, principalmente, nos faz pensar, então, nesse diagnóstico, tá? É uma doença muito prevalente, né? A gente acho que é a segunda causa de tontura mais frequente nos nossos pacientes de consultório, tá certo? Então, a gente costuma ver com uma certa frequência. E o que a gente faz com esse paciente, né? A doença de Meniere, gente, ela tem 2 tratamentos separados, né? Normalmente a gente trata o paciente se ele está num período de crise ou se ele está num período intercrise, né? Nos períodos intercrises, a gente usa medicação de controle, né? O que é isso? A principal medicação que a gente usa é a betestina, que é uma medicação que a gente usa para manter o paciente controlado e evitar dele ter vertigens com frequência e que essa audição piore, né? Agora, se ele está num período de crise, a audição piorou, tá tendo muita vertigem, a gente entra aí com medicações antivertiginosas ou inibidores do labirinto, que são a sinarizina, flunarizina, Vertix, Vertizine D, Dramin, Meclin, né? Que são medicações que vão ajudar a tirar o paciente da crise, tá? A gente vê muita gente prescrevendo no pronto atendimento a betestina para paciente com tontura, que é o labirinto. Então, não adianta, tá, gente? É claro que, assim, a longo prazo ele vai melhorar, mas no momento da crise para o paciente, ele não vai ter uma melhora adequada, tá? E também os antivertiginosos eu não posso deixar a longo prazo, eu não posso deixar meu paciente usando sinarizina contínuo, né? Usando o Dramin para o resto da vida, tá certo? Eles têm alguns efeitos colaterais, a sinarizina, por exemplo, para os pacientes idosos não é recomendada, né? Ela pode produzir a longo prazo um quadro de parkinsonismo, então esse paciente fica com tremor, simulando um quadro de Parkinson, né? E na verdade é só a medicação que acabou gerando lesão. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o uso prolongado dessas medicações, tá? E aqui, gente, uma patologia da orelha interna, que na verdade é a mais comum do nosso consultório, que a gente chama de presbiacusia, tá? Que nada mais é do que a perda sensorial, auditiva, desenvolvida por conta do envelhecimento, né? Se a gente está falando em envelhecimento, tanto celular, né? Então as nossas células ciliadas, que são células, mais uma vez, do sistema nervoso central, ou seja, a gente nasce com um número pré-determinado, não se regenera, não nascem células novas, né, da audição. Então a gente nasce com um número pré-determinado. Conforme a gente vai envelhecendo, elas vão envelhecendo junto, né? E isso faz com que a função das células ciliadas esteja prejudicada. E aí a audição vai se deteriorando ao longo da nossa idade. E eu posso ter 2 componentes, por isso que é uma perda que se chama neurosensorial, né? Neuro, por quê? Porque eu tô falando de degeneração neuronal, né? De nervo, de axônio, do córtex cerebral, tá certo? E sensorial, porque o órgão sensorial, que é a nossa cóclea, também degenera, tá certo? Então, eu vou ter esses 2 componentes. No paciente com degeneração neural, gente, então se eu tô falando do componente mais nervo vestíbulo coclear e córtex cerebral, é um paciente que vai ter muita dificuldade de compreensão e processamento de fala, tá? Então, às vezes o paciente tem aquilo lá que a gente diz que ele ouve, mas não entende o que está sendo dito. Por quê? Porque o ouvido dele está captando um ruído, mas o cérebro dele não está processando, ou o nervo auditivo dele não está conduzindo essa informação sonora adequadamente, tá? Então, já tem uma degeneração neuronal, já tem uma degeneração do sistema nervoso central, tá? E a parte sensorial é quando o paciente realmente já tem a cóclea não funcionando adequadamente, tá? Olha a audiometria desse paciente. Então, aqui eu tenho bolinha lado direito, xizinho lado esquerdo. Então, eu tenho uma curva que se sobrepõe o lado direito e esquerdo, ou seja, é uma perda simétrica bilateral. Óbvio, né, gente? Eu tô envelhecendo, minhas 2 orelhas estão envelhecendo. Não tem por que uma ser pior que a outra. A não ser que eu tenha algum fator, né? Então, eu tenho paciente, por exemplo, que está envelhecendo, mas ele é motorista de caminhão. E ele dirige o caminhão com o vidro
do lado esquerdo aberto o tempo inteiro. Então fica aquele ruído do som do lado esquerdo, e aí a audiometria dele do lado esquerdo é um pouquinho pior do que a do direito, tá certo? Por quê? Porque ele tem outro fator de piora no ouvido esquerdo, tá? Mas se for puramente presbiacusia, eu vou ter uma queda bilateral em frequências agudas, tá, gente? Que é essa curva aí, que a gente chama de descendente. Então, nas frequências mais baixas, ela tá aqui dentro da normalidade, ela vai descendendo conforme vai para as frequências agudas, tá? Então, essa curva, o paciente chegou para mim em torno de 60 anos, que é mais ou menos a idade que a gente começa a pensar em presbiacusia, a gente faz uma audiometria desse tipo, eu penso na presbiacusia como a principal causa da perda auditiva nesses pacientes, tá? Mais comum em homens do que em mulheres, tá, gente? Mas tudo que eu tenho disposição da minha orelha interna ao longo da minha vida vai trazer alguma consequência para essa minha perda auditiva. Existe um fator predeterminante genético, né? Então, na família de vocês, se vocês perguntarem, ou se vocês observarem, tem famílias, gente, que em torno dos 60, 70 anos, os adultos já têm dificuldade para escutar, né? Então, meu pai com 60 anos já não ouve tão bem, meu pai com 70 já usa aparelho, meu avô já usava aparelho. Então, é um histórico de que provavelmente você vai ter uma perda auditiva em torno dessa idade, né? E tem famílias que você pega ali vozinhos e vozinhas com 90 anos que ouvem bem, né? Então, a carga genética determina mais ou menos quando vai chegar essa presbiacusia, mas também os fatores que eu trouxe ali carregando na minha bagagem, né? Eu sou uma pessoa que ficou exposta a ruído, né, durante muito tempo na minha vida, ia para muita festa, muita balada com som ali na orelha, fone de ouvido, escuto muito alto, tenho o hábito de ficar o tempo inteiro escutando alguma coisa, medicações que eu fiz uso podem prejudicar a minha audição. Então, tudo isso, gente, vai fazer com que essa presbiacusia chegue antes ou depois, tá certo? Mas que vai chegar para todo mundo, vai chegar para todo mundo. E aí, o que a gente faz, né, gente, com esses pacientes, já que a lesão de orelha interna é normalmente irreversível, né? Já que a minha célula do sistema nervoso central não se regenera e não se cria nova, o que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Então, primeira coisa, controlar as doenças de base. Se tem uma coisa que eu consigo controlar para que essa audição não piore, eu preciso fazer isso. Então, pacientes com doenças metabólicas, diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo, precisam ter um controle regular, né? Hipertensão arterial sistêmica, arritmias, infecções, então tudo isso precisa estar muito bem controlado para que esse paciente fique mais estável do ponto de vista auditivo, tá certo? Agentes ototóxicos, gente, quando possível, eu vou tentar afastar. Às vezes eu tento dialogar com um oncologista, né, se for alguma medicação para tratamento de câncer. Antibiótico, eu vou pesar custo-benefício, tem como trocar esse antibiótico, não tem, o que a gente vai fazer, né? Às vezes eu não tenho como afastar, eu vou ali acompanhando esse paciente, faço audiometrias regulares, mas às vezes não tem muito jeito, tá certo? Tem tratamentos aí que tem prioridades. O que eu posso oferecer para esse meu paciente ouvir melhor, né? Essa perda auditiva está incomodando? Ele está se sentindo com alguma perda social, emocional, cognitiva? Lembrando, gente, que a perda da audição, ela gera não só a perda de audição propriamente dita, tá? Por quê? As sinapses que são feitas através da nossa audição, quando a gente é criança, ela não estimula só o córtex auditivo, né? As sinapses que são feitas através do que a gente ouve no ambiente estimulam outras regiões cerebrais, como memória, atenção, concentração. Então, essas outras partes que a audição ativa e trabalha, quando a gente começa a perder a audição, elas vão também deixando de ser estimuladas, né? Então,
a memória, então o paciente começa a ter déficit de memória, tem uma queda cognitiva, ele deixa de se concentrar, né? Então, esses pacientes, além da perda auditiva, começam a ter um prejuízo na cognição, de parte neurológica, afastamento social, depressão, né? Então, a gente precisa tentar trazer esse paciente para escutar de volta. E aí, esse AASE, que é o aparelho de amplificação sonora individual, vai trabalhar nessa parte de estimular essas áreas do nosso cérebro que vão fazer esse paciente estar com um funcionamento mais adequado, né? Existem diversos tipos de aparelhos, de modelos, de cores, né, de moldes, que a gente pode propor para o paciente dependendo da perda auditiva, né, dependendo do grau de perda, dependendo da frequência que ocorre essa audição, né? Lembrando, gente, que o aparelho é individual, né? A fonoaudióloga vai pegar a audiometria desse paciente, vai olhar lá frequência por frequência, onde que tem mais perda, onde que tem menos perda, vai ajustar o aparelho exatamente para essas frequências, né? Então não adianta, eu vou pegar o aparelho da fulana para experimentar, para ver o que eu acho. Não vai funcionar, né, gente? Porque o aparelho da fulana foi programado para perda da fulana, né? Não adianta eu pegar e pôr na minha orelha, tá? Então não funciona, né? E lembrando, gente, que os aparelhos hoje em dia têm uma tecnologia, né, de filtrar ruídos do ambiente, estimular determinados de sons, né? Então é uma tecnologia muito avançada que a gente pode trazer para os nossos pacientes e que pode melhorar em muito a qualidade de vida deles, tá? Além disso, gente, não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar no implante coclear, tá? O implante coclear, ele é um aparelho que é colocado através de cirurgia, tá? Então, uma parte do implante fica colocado aqui sobre o couro cabeludo, é implantado aqui embaixo, tá? Sobre o couro cabeludo. Tem uma porção que fica externa, que é um ímã, tá certo? Que o paciente pode tirar e colocar. Que é o microfone para captação dos sons, né, que vão ser transmitidos, tá certo? E aí a gente vai passar um implante, ó, dentro da cóclea desse paciente, tá certo? Que vai fazer o quê? Vai estimular, né, frequências específicas e passar essa informação para o nosso nervo auditivo, tá? Então, a cóclea que não está funcionando, essas células ciliadas dentro da cóclea que não estão funcionando, vão ser estimulados através desse microfone por um eletrodo, né? E o eletrodo vai transmitir essa informação elétrica lá para o nosso nervo vestíbulo coclear. Nossa, mas a gente implanta quem, né? Porque não é todo mundo que tem perda auditiva que a gente vai implantar, tá certo, gente? Então, normalmente, o implante ele é sugerido para crianças que nascem com deficiência auditiva. E aí, gente, a importância da triagem neonatal, né? Quanto antes a gente colocar, antes a gente vai estimular essa criança, menos efeitos dessa privação sonora essa criança vai ter. Essas áreas de estímulo sináptico que eu falei para vocês, de inteligência, coordenação, memória, tudo isso vai ser estimulado no momento adequado, quanto antes eu estiver tratando essa criança, né? Então, criança que fez triagem auditiva, fez o teste da orelhinha, não passou, fez Bera, não passou, coloco a ASE, vejo se ela responde, não responde ao ASE, vai para implante coclear. Mas, normalmente, gente, para eu encaminhar para implante coclear, o paciente tem que ter uma perda profunda, tá? Então, acima de 90 decibéis no nosso gráfico de audiometria. Normalmente a gente faz um teste para ver se essa via retrococlear, ou seja, o vestíbulo coclear do nervo e encéfalo tá funcionando, né? Porque eu tô colocando eletrodo na cóclea, né, gente? Só que da cóclea para trás tem que estar tudo funcionando, senão não vai adiantar. E aí, se estiver funcionando, eu tenho uma perda profunda, a parte neurológica tá ok, a gente indica de implante, tá? Em adultos, gente, alguns casos de meningite, né? Paciente que teve uma meningite e como complicação da meningite evoluiu para surdez, tá certo? Geralmente bilateral, porque unilateral, se eu perdi uma audição, a minha outra vai acabar compensando, então a gente não pensa em colocar implante, apesar que não é uma conduta
Fugiu a palavra agora. Não é todo mundo que aceita essa conduta, mas normalmente é isso que se faz, tá, gente? Quando é bilateral, tá? Unilateral ainda é uma conduta meio duvidosa, tá certo? Mas existe a possibilidade que vocês conheçam aí essa possibilidade de implante coclear, tá? Claro, se eu tiver um chivanoma, né, gente, aí eu tô pensando num tumor, tá? Então eu tenho que pensar no tratamento específico para o tumor. E aí o chivanoma vai ser levado ou para cirurgia ou para radiocirurgia, dependendo do tamanho, da localização, da queixa do paciente. Aí isso a gente vai tratar com os radiointervencionistas ou com o neurocirurgião, tá? A síndrome de Meniere, gente, não sei se a professora Aline falou lá para vocês com relação à tontura. Existem alguns pacientes com uma tontura mais incapacitante, muita tontura, não consegue tratar com doses altas de medicações, às vezes até medicação intratimpânica não melhora. Existe um procedimento cirúrgico que chama descompressão de saco endolinfático, tá? O saco endolinfático é um saco de onde fica retida a endolinfa, né, gente? E aí, no caso do Meniere, que tem um aumento da retenção de endolinfa, esse saco endolinfático ele fica com uma quantidade maior e essa cirurgia ela é feita para abrir esse saco endolinfático e fazer com que essa endolinfa se extravase. Então existe a possibilidade. Não é uma cirurgia tão realizada hoje em dia, tá, gente? Porque a grande maioria dos casos com medicação acaba que consegue ser bem controlada, tá? Bom, gente, era isso sobre patologias da orelha interna, tá? Se ficou alguma dúvida, anota aí no caderninho, a gente vai conversar pessoalmente na sala de aula a respeito disso. E aí eu quero que vocês tragam as dúvidas de vocês, né, pra gente discutir lá na nossa aula presencial. Eu vou colocar um questionário com algumas perguntas a respeito, vou mostrar umas audiometrias para vocês tentarem identificar qual que é a perda, para eu ver se vocês captaram a essência da aula, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, tragam, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Certo? Bom estudo para todos. Até a próxima.